Por volta das 06h12 hora local, um MH-60R Seahawk da Marinha dos Equaneia, a 800 pés acima do Golfo de Aden, com indicativo de chamada Sabre 71, vasculhou o horizonte azul acinzentado em busca de possíveis ameaças. Com o USS Mason, um contra-torpedeiro lançador de mísseis guiados a leste, o petroleiro Endeavour Spirit com bandeira da Libéria avançava pelas águas agitadas do corredor de trânsito recomendado internacionalmente. Aos olhos destreinados, parecia apenas mais uma patrulha silenciosa, até que deixou de ser. De um grupo de barcos de pesca, uma lancha rápida rompeu a formação ao largo da proa estibordo do petroleiro. Temos 2 homens em pé e 5 a bordo. O contacto na superfície foi iluminado pelos sistemas táticos do Sabre 71. Um homem segurava um objeto escuro e comprido que poderia ser uma PKM. Outro tirou um tubo de uma caixa que parecia muito familiar. Quando os piratas querem parecer sérios, usam um lançador RPG-7. Em questão de segundos, flashes apareceram na boca do barco. Traçadores de AK-47 rasgaram o céu, ignorando completamente a realidade, e faíscas amarelas espirraram no ar. O flutuador esquerdo do Seahawk ricocheteou uma bala. A mensagem era clara, mas não houve feridos nem danos. Nesse momento, esses piratas abriram fogo contra um helicóptero da Marinha dos EUAs. Um erro grave. O piloto do Sabre 71 fez uma manobra brusca de fuga, inclinou-se para a direita e subiu para 1.200 pés. A tripulação ligou as comunicações e o artilheiro da porta colocou a M-240 em posição de disparo. Foi detectado fogo hostil. O Sabre 71 está a evadir-se. Solicite a explicação das regras de engajamento. O CIC a bordo do USS Mason verificou as regras de engajamento em questão de segundos. O ato hostil foi confirmado. Está autorizada uma resposta proporcional. O esquife tentou dispersar-se, mas era tarde demais. Nenhum pássaro estava a ser alvejado por esses piratas. Armados com poder de fogo, sensores e o apoio de todo o exército dos Ekaris Bissaio, eles tinham como alvo um dos helicópteros marítimos mais sofisticados do mundo, Grupo de Batalha de Contra-Torpedeiros da Marinha. Eles não sabiam que tinham acabado de entrar na batalha errada com o alvo errado no dia errado. E então, ficou bastante claro que eles não teriam outra chance. Lançando foguetes de contramedida que brilhavam intensamente contra a névoa pálida da manhã, o piloto inclinou o Seahawk para estibordo, enquanto o Sabre 71 subia rapidamente com os rotores rugindo. A tripulação não entrou em pânico. Para isso, eles receberam treino. No entanto, quando uma pessoa em um bote de fibra de vidro ousa atirar em um avião da Marinha dos Enéas, lá não há absolutamente nenhuma margem para erro. Traçadores confirmaram o contacto a 160, 300 metros à frente da proa do petroleiro. Olhando atentamente para o ecrã tático, o copiloto gritou. Voltando o sensor para o bote, o operador FLIR fez uma panorâmica. Um com o lançador ainda montado no ombro, 2 a disparar ativamente e 5 assinaturas de calor. O artilheiro da porta do Sabre 71 não hesitou. Projetada para assustar sem perfurar a metralhadora, 1140 disparou uma rajada de tiros de advertência na proa do esquife, perto o suficiente para que os homens a bordo fossem atingidos pelos respingos balas 7762. Nato agitaram o mar. O artilheiro murmurou: "Vamos ver se eles mantêm a coragem." O esquife fechou o acelerador. Um dos homens largou a arma para se proteger. Não ficou claro se o RPG estava encravado ou se foi atirado. Ao estabelecer comunicação com o USS Mason, o piloto do Sabre 71 fez uma curva ampla mantendo a visão e os sensores fixos. Aqui é o Sabre 71, com fogo hostil confirmado, um RPG disparos de armas pequenas, um barco parado sem baixas do nosso lado e aguardando resposta da superfície. A reação a bordo do USS Mason foi imediata. Equipas da Regib Lancem coloquem o Lancer 72 no ar em 90 segundos e mantenham vigilância.
À medida que os sistemas do Seahawk entravam em modo de vigilância total, a tripulação estabilizou a sua posição. O radar varria a linha d'água em baixos níveis. O flare monitorizava todos os movimentos do esquife. Embora não houvesse mais armas de fogo à vista, ninguém ainda comemorava. Afinal, não se tratava de um ato desesperado e aleatório. Testar os tempos de reação dos EPSMWAT, os limites das regras de engajamento e, possivelmente, provocar um confronto mais amplo, tudo isso tinha as marcas de uma sondagem. Quando visto da água, o MH-60R Seahawk parece apenas mais um pássaro cinzento pairando no céu. Mas a ilusão acaba aí. A carga real transportada pelo helicóptero era algo que os piratas desconheciam e nunca imaginaram. O Sabre 71 é mais do que apenas uma câmara com rotores. Combina um posto de atirador, um nó de comando, um conjunto de sensores e uma plataforma de armas aéreas. A metralhadora M240, que pode disparar 650 tiros por minuto, é alimentada por cinta e funciona com gás de 7,62 mm, está montada nas janelas esquerda e direita da tripulação. Isso é mais de 10 tiros por segundo. O atirador não é um simples atirador. Ele cria arcos de supressão através do oceano, que estão a apenas alguns metros de um alvo em movimento. Não é suficiente a menos que quisessem afundar um barco. Além disso, eles podem ter usado o que não usaram hoje: Hellfires AGM-114. O objetivo dos mísseis ar-terra guiados a laser é destruir estações de radar, lanchas rápidas que não sabem quando parar e tanques. Um Seahawk tem espaço para 4. Há 4 avisos distintos pendurados sob as asas pedindo para não clicarmos neste botão. E os sensores? Comecemos pelo infravermelho frontal, ou FLIR. Ele vê calor, não cor. A imagem de um pirata com uma espingarda brilha intensamente, mesmo na escuridão total. O HUD do piloto e o ecrã traseiro do coordenador tático recebem dados desse sensor. O retrovisor mostra o que o piloto não consegue ver. E a cúpula do radar lá embaixo. Além disso, não é apenas para exibição. É um radar, a ESA multimodo, que pode seguir objetos a até 20 milhas náuticas de distância, incluindo lanchas rápidas, mísseis que voam rente à superfície do mar, e um tambor de óleo à deriva, com a implantação de sonobuoy, bloqueio de GPS e ligações de dados em tempo real com o USS Mason. Todo o grupo de batalha de superfície poderia ter um centro de comando voador. No entanto, não se trata apenas do conteúdo do Seahawk. Esse é o desafio que enfrenta. Armas antigas, mas letais, são usadas na maioria dos ataques piratas. A China produz frequentemente imitações do tipo 56 para a AK-47, RPG-7 com ogivas que datam de décadas. Ocasionalmente, até metralhadoras pesadas DSHK eram fixadas na proa de um esquife. Elas disparam em rajadas e apontam em vez de mirar. Ocasionalmente tem como alvo tripulações desarmadas, navios-tanques civis e navios de carga. No entanto, hoje não. Contra o Sabre 71, não. Isto porque disparar contra um helicóptero como este é mais do que apenas provocar um tiroteio. Toda uma força-tarefa da Marinha do Zenarepag está a virar-se e a olhar para si por sua causa. Garanto-lhe que não deseja tal atenção. Não foi a única coisa que aconteceu ao Sabre 71. No Golfo de Aden, uma das passagens marítimas mais perigosas do mundo, isso faz parte de um padrão longo e desorganizado. Um trecho de 500 quilômetros de mar cercado por pandemônio e defendido por navios de guerra que nunca têm a chance de descansar. Adolescentes com armas caseiras e sem sapatos não são mais os piratas estereotipados desta região. Eles são bem estruturados. Eles utilizam GPS. Eles monitoram as rotas marítimas. Muitas vezes eles também erraram ao perseguir o alvo errado. Há também um panorama mais amplo. O Golfo de Aden é um dos canais marítimos mais movimentados do mundo, ligando o Mar Arábico ao Canal de Suez. Há navios de transporte de GNL petroleiros e navios porta-contentores. Todos eles passam por lá. São, portanto, alvos de alto valor.
Movem-se lentamente, estão mal armados e têm pouca tripulação. Presas ideais. A Força-Tarefa Combinada Entos 51 alterna navios de frotas de mais de 30 países, incluindo os Estados Unidos, França, China, Índia e até a Rússia. Qual é a sua missão? Combater a pirataria, interdição e busca. Missões de escolta como as que o Sabre 71 está a realizar atualmente. No entanto, os piratas não matam apenas com fogo. Ocasionalmente disparam para provocar, para desviar a atenção, ou para ver o que acontece quando vão longe demais. A razão por trás disso é esta. Nem sempre é claro para eles para onde estão a apontar as armas. Pode-se confundir um helicóptero cinzento com uma ave doméstica no nevoeiro da madrugada. Um barco de pesca pode ser confundido com um RHIB. Além disso, podem ficar cegos pela sua própria presunção. Esta manhã foi um desses dias. Acreditavam que estavam a atormentar uma pessoa vulnerável. Em vez disso, tocaram a campainha da marinha mais poderosa do mundo. Essa frota está prestes a retaliar. A ponte já estava a ser movida a bordo do USS Mason. Assim que o Sabre 71 confirmou fogo hostil, os espectadores imediatamente entraram na sua rotina treinada. Não havia tumulto, nem alarmes a tocar. A execução foi impecável. Ponte SIC, lançamento da equipa RHIB, Lancer 72 autorizado. Continue para ver o esquife. 2 RHIBs barcos infláveis de casco rígido foram rapidamente baixados para a água. Cada um tinha uma equipa designada para visita, abordagem, busca e apreensão ou VBSS. Bem treinados, fortemente armados e sem vontade de dialogar. Cortando o ar para fornecer cobertura superior, um segundo Seahawk, designado Lancer 72, decolou do convés de voo acima deles. 2 helicópteros da Marinha estão atualmente a sobrevoar a área. Alvo, um está a estabilizar, e o outro é novo e está equipado com todas as armas. A sua alma estava destruída, mas o esquife pirata estava morto no oceano com o motor ainda quente. Com as entranhas a balançar nas ondas matinais, os RHIBs aproximaram-se em formação de pinça. Telêmetros com lasers varriam o casco. O barco era monitorado o tempo todo. Os piratas sabiam que era o fim do jogo. Alguns levantaram as armas enquanto outros tentavam escondê-las sob lonas. Isso não ajudou em nada. Através do megafone, o líder da equipa VBSS disse: Marinha dos EPSDD, alarguem todas as armas e fiquem sentados. As M4 conseguiram fixar o alvo. Com o segundo flanco à esquerda, o RHIB líder aproximou-se a 20 metros, eliminando qualquer hipótese de fuga. Os piratas permaneceram onde estavam, e assim fizeram. Começaram a abordar. Foram encontrados rádios ainda sintonizados em canais civis, vários aparelhos GPS, um tubo de RPG enferrujado e AK-47. Já tinham feito tentativas anteriores e esta provavelmente não era a última. No convés do RHIB, os homens foram detidos com as mãos atadas, os olhos baixos e amarrados com abraçadeiras. Verificaram o esquife, em busca de bombas ou compartimentos secretos. Limpo apenas desespero sem explosivos. O registro de detenções já estava a encher-se no Mason. Mais uma vez, piratas armados foram detidos e retirados da água. Naquele contratorpedeiro, porém, não houve comemoração nem aplausos, porque todos entendiam exatamente o que isso significava. Mais viriam. Deveria haver mais barcos, mais audácia e mais jogadores de RPG idiotas que acreditam que podem atirar em helicópteros e sobreviver. Portanto, essa resposta não é apenas rápida, mas também abrangente. Coordenação entre organizações de comando, guerra eletrônica, ar e mar. Ao projetar presença em vez de apenas reagir, o Mason demonstrou que a ordem ainda está em vigor, mesmo numa área de 500 quilômetros de mar agitado. E esses dentes morderam de volta esta manhã. Não é um golpe de sorte. O que aconteceu com o Sabre 71 e o USS Mason
É uma prática operacional de rotina, apoiada por décadas de doutrina, milhares de milhões de dólares em tecnologia e tripulações que se preparam para esta situação específica. Cada grupo de ataque de porta-aviões da Marinha dos Equatoriais move-se numa bolha de segurança em várias camadas. Além disso, há um aeroporto flutuante, um centro nervoso, um alvo difícil e um porta-aviões movido a energia nuclear no centro. Contudo, os contratorpedeiros e os cruzadores que escoltam são os verdadeiros cavalos de batalha nas zonas piratas, como o USS Mason. Eles são responsáveis por proteger navios de carga valiosos, ficar de olho em áreas perigosas, como o Estreito de Bab el-Mandeb, e impedir ameaças antes que elas cheguem ao seu destino. De que maneira vamos começar com os olhos no ar? Seahawks, como o Sabre 71 e o Lancer 72, voam em padrões de pista de corrida, a 10 a 50 km de distância, enquanto realizam patrulhas de vigilância em áreas amplas. Em apenas 1 hora, eles podem cobrir mais oceano do que um navio de guerra, em 4, graças ao FLIR radar e feeds de conexão de dados. Em segundo lugar, monitoramento contínuo. Frequentemente posicionados à frente dos comboios, os drones Mk-8B Fire Scout, também conhecidos como Scan Eagle, UAVs, são silenciosos, discretos e fornecem continuamente informações de inteligência ao navio. O terceiro é a detecção eletrônica. Os navios da Marinha escutam sinais de GPS, conversas de rádio e até mesmo telefones descartáveis que piratas negligentes deixaram ligados enquanto examinam o espectro eletromagnético. Quarto, interdição na superfície. Armados até os dentes, esquadrões RH e B lançam-se baixo e rápido. A menos que seja estrategicamente importante, eles não fazem perguntas. Por último, os recursos de ataque do porta-aviões podem estar no ar em questão de minutos se for necessário escalar a situação. O uso dos FA-18 Super Hornets não se limita ao combate ar-ar. Eles podem disparar com precisão contra barcos-mãe, bases de piratas ou sinais de radar que ficaram apagados no momento errado. A Marinha não é como a polícia na caça aos piratas. Como predadores, ela os caça tendo olhos em todos os lugares, velocidade em todos os níveis e a capacidade de mudar o curso dos acontecimentos num instante. Esta manhã foi precisamente isso que aconteceu. Até ser tarde demais, os piratas não faziam ideia de quantas pessoas os estavam a observar. Sob o olhar atento de marinheiros armados, os piratas detidos estavam sentados em silêncio, amarrados com abraçadeiras de plástico a bordo do USS Mason. Em termos militares, foi uma operação de limpeza, uma interseção eficaz com pouca força e sem baixas americanas. No entanto, em termos de inteligência, foi um sucesso. Os telefones por satélite rastreadores, GPS e rádios portáteis encontrados no barco serão transferidos para o CENTCOM para análise. Todas as chamadas, todas as rotas e todos os contactos foram rastreados. 5 homens a bordo de um barco não eram a única coisa em jogo. Tinha a ver com a sua rede, quem lhes forneceu as armas, quem os supervisionava e quem virá a seguir. Embora as equipas Seahawk tivessem terminado a sua missão, os relatórios só tinham começado. Todos os movimentos desde o assento do piloto até ao SIC, a bordo do Mason, foram gravados e avaliados. Por que razão? No domínio do combate à pirataria, nenhuma interação é regular. Todos os contactos são ensaios para aqueles que não funcionam. Não se deixem enganar, os piratas também observam. À medida que circulam rumores de que um navio dos OA, isso repercute muito além de um único incidente, como quando um piloto de helicóptero da Marinha acabou amarrado com abraçadeiras no convés de um contratorpedeiro. Isso modifica o comportamento. Isso redefine a equação do risco. Isso faz com que o próximo pirata pare para pensar. O verdadeiro poder da presença está nisso. Na realidade, porém, o Sabre 71 estava a defender uma mensagem e não um navio. Este não é o vosso oceano. Quando os piratas abriram fogo, a Marinha nem pestanejou.
Ela cumpriu. Rapidamente, no comando, com clareza. Evite cair ao mar. Sem pensar duas vezes. Uma reação profissional a uma escolha muito má. Esta resposta pode não terminar com um tiro de advertência da próxima vez. Num tiroteio aéreo, eles trouxeram AKs e quando as coisas não correram como eles queriam, fingiram estar chocados. 5 piratas aprenderam hoje as consequências de disparar contra um navio do Zé Ewa Naval Seahawk. Não há segundas oportunidades, não há saída. Apenas o mar e o céu responderam com precisão. A questão mais importante, no entanto, é esta. Mesmo antes de serem alvejados, os helicópteros da Marinha dos Ewaniura deveriam ser autorizados a operar de forma mais agressiva em áreas onde ocorre pirataria. Partilhe a sua opinião conosco na secção de comentários abaixo. Existe a possibilidade de uma escalada involuntária ou uma ação rápida salvaria mais vidas? Diga-nos o que pensa. E claro, se leu até aqui, é oficialmente um dos mais perspicazes. Agradecemos por nos acompanhar em todas as etapas deste processo. Fique atento a análises aprofundadas adicionais e relatos em primeira mão de histórias não contadas da Marinha e operações marítimas do mundo real. Um navio dos Yenayazdi foi alvo de disparos por piratas armados. Não se trata apenas de uma emocionante história marítima, mas também de um estudo de caso sobre como as forças navais contemporâneas lidam com ameaças assimétricas em águas disputadas após serem atacadas por um helicóptero da Marinha e sujeitas a uma resposta rápida e avassaladora. Vale a pena examinar o ambiente operacional, as regras de combate e as ramificações estratégicas que se seguem a tal encontro, a fim de compreender completamente as implicações. A pirataria ainda é um grande perigo em algumas áreas marítimas, mesmo que seja menos comum agora do que no início da década de 2010, quando a atividade pirata somali atingiu o seu pico. Partes do Mar Arábico, do Golfo da Guiné, e pequenos pontos de estrangulamento, como o Estreito de Bab el-Mandeb, são exemplos de pontos críticos atualmente. Não se trata de qualquer extensão oceânica. São vias essenciais para a economia mundial, transportando mercadorias no valor de centenas de milhões de dólares todos os dias. Mesmo um único sequestro bem-sucedido nessas regiões tem o potencial de sabotar canais comerciais, aumentar os custos de seguro e dar mais confiança às redes criminosas. Os helicópteros da Marinha dos Ewaniura têm várias missões quando operam neste tipo de vias navegáveis. Eles escoltam transportes comerciais, realizam reconhecimento, vigiam embarcações suspeitas e têm o potencial de rapidamente localizar navios nas proximidades. O helicóptero provavelmente fazia parte de uma operação de segurança marítima mais ampla no episódio em questão. A vigilância por helicóptero tem uma grande vantagem, pois pode detectar pequenas embarcações rápidas, que são as favoritas dos piratas muito antes que os barcos de superfície possam responder. Além disso, ao coordenar com navios vizinhos, eles podem alertá-los ou ordenar que alterem a rota ou interceptem. Este foi um erro desastroso para os piratas que abriram fogo contra o helicóptero. Armados com metralhadoras montadas nas portas contra medidas defensivas e ocasionalmente armas guiadas com precisão, os helicópteros militares não são plataformas de observação desarmadas. Mais importante ainda, estão ligados a uma rede de recursos navais, pelo que qualquer ação hostil contra eles pode rapidamente resultar na aplicação de uma força esmagadora. Neste caso, a tripulação do helicóptero seguiu os procedimentos de combate padrão, verificar a ameaça, deslocar-se para um local seguro e reagir com fogo forte. Em apenas alguns segundos, os piratas foram superados em número e manobras. As necessidades operacionais, a política nacional e o direito internacional influenciam as regras de combate ROE em determinadas circunstâncias. As forças armadas de qualquer país podem tomar medidas contra a pirataria, uma vez que esta é considerada um crime mundial ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, e dos conceitos estabelecidos do direito marítimo.
No entanto, as Forças Armadas continuam a aderir a regulamentos rigorosos para garantir a proporcionalidade e reduzir as baixas civis. No que diz respeito aos EPANOs, a fim de proteger a sua tripulação e outras pessoas nas proximidades, os helicópteros da Marinha estão autorizados a ripostar quando atacados diretamente. Uma vez alvejados, também estão autorizados a eliminar a ameaça. Nestas circunstâncias, as Forças Armadas têm uma vantagem tática significativa. Os piratas utilizam frequentemente armas antiquadas, pequenas embarcações com blindagem fraca e curto alcance. Capturar navios de carga desarmados ou com pouca proteção antes que a segurança possa responder é a base da sua tática, que depende da velocidade e da surpresa. Uma vez perdido o elemento surpresa, as suas hipóteses contra uma aeronave militar preparada são praticamente nulas. A coordenação de recursos aéreos terrestres e ocasionalmente não tripulados pela Marinha dos Equareses garante que um ato hostil seja tratado não apenas com força imediata, mas também com a recolha de informações e rastreamento para destruir a rede do ataque. Em termos operacionais, um incidente deste tipo transmite uma forte mensagem de dissuasão. Entre os bandos de piratas, as notícias espalham-se rapidamente. A consciência de que confrontar um helicóptero da Marinha dos Equidaiwa que destrói a sua embarcação, os captura ou, pior ainda, os mata, fará com que outras pessoas reconsiderem atacar navios escoltados por militares. Um componente essencial da segurança marítima é a dissuasão. É muito mais fácil impedir ataques estando visivelmente preparado do que lidar com as consequências de um sequestro. Este tipo de situações tem repercussões estratégicas mais amplas. Bab el-Mandeb, o Estreito de Hormuz e o Estreito de Malaca são exemplos de pontos de estrangulamento marítimo, que são cenários de alto risco, onde várias potências estão ativas. Nestas águas, um ataque pirata não é apenas ilegal, pode ser mal interpretado como violência patrocinada pelo Estado ou, se atribuído erroneamente, levar a reações crescentes. O profissionalismo e a compostura das forças de resposta são essenciais para evitar que um único ato criminoso se transforme numa catástrofe diplomática. A questão da exploração de informações é outra. Após um confronto, as armas, os sistemas GPS, os dispositivos de comunicação e os documentos do Zikarequequesawa estão entre os itens que a Marinha e os seus aliados tentarão recuperar do navio pirata. Estes podem revelar tendências financeiras e de movimentação, bem como ligações a grupos criminosos ou terroristas mais extensos. O comércio ilegal de armas, o tráfico de pessoas e o contrabando estão frequentemente ligados à pirataria moderna. Ao interferir numa operação, as autoridades podem obter informações que lhes permitem atingir outros alvos em toda a região. No que diz respeito à geopolítica, os EUA. O uso de recursos da Marinha em áreas onde a pirataria é comum faz parte de uma iniciativa mais ampla para preservar o comércio internacional e a liberdade de navegação. As frotas da Europa-Ásia e outras potências regionais participam frequentemente em forças-tarefa multinacionais, pelo que a sua presença não é unilateral. A interoperabilidade, ou a capacidade de várias marinhas funcionarem em conjunto, é melhorada por essa colaboração, que também fortalece os laços políticos entre países com preocupações de segurança semelhantes. Existem também considerações humanitárias. Tripulações multinacionais trabalham frequentemente em navios mercantes que são alvo de piratas, e o estresse de um ataque pode ter consequências duradouras. Uma ação militar rápida e enérgica não só salva vidas imediatamente, como também dá aos marinheiros e às empresas de transporte marítimo a tranquilidade de saber que não estão sozinhos em águas perigosas. Esta garantia é essencial para preservar o fluxo do comércio internacional, pois as alterações de rota motivadas pelo medo podem resultar em viagens mais longas, preços mais elevados e mais pressão sobre cadeias de abastecimento já sobrecarregadas. No futuro, a dinâmica da segurança marítima irá mudar.
A tecnologia está a alterar o equilíbrio de poder entre as forças navais e os piratas. O reconhecimento de padrões assistido por IA, a fotografia por satélite e os drones de vigilância sofisticados permitem às marinhas antecipar os movimentos dos piratas e alocar recursos de forma adequada. Os piratas também estão a adaptar-se, experimentando novas estratégias como a adoção de navios-mãe para aumentar o alcance, misturando-se com frotas de pesca, ou até mesmo tentando usar falsificação de GPS para enganar os alvos. As marinhas bem equipadas mantêm uma vantagem sólida no jogo de gato e rato que se vive atualmente. Esta tragédia também enfatiza a importância da preparação e do treino. A capacidade da tripulação do helicóptero de responder em questão de segundos é o resultado de inúmeros exercícios, simulações e experiência prática. Para reconhecer ameaças, realizar manobras evasivas e responder em conjunto com embarcações de superfície, os pilotos navais passam por um treino considerável. Quando uma decisão tomada em frações de segundo pode neutralizar uma ameaça ou resultar em vítimas, esse treino compensa. A narrativa serve como um lembrete final de como as questões de segurança estão interligadas hoje em dia. Apesar de parecer um crime local, a pirataria tem um impacto internacional em tudo, desde a estabilidade de estados costeiros vulneráveis até os preços das mercadorias nas prateleiras das lojas. Além de promover a segurança marítima imediata, cada interdição bem-sucedida apoia o Estado de Direito nas águas internacionais e a estabilidade a longo prazo do comércio global. Os piratas que acabaram por decidir enfrentar os helicópteros da Marinha dos Ioares Neai estavam a operar com uma imagem perigosamente distorcida das capacidades do seu adversário. A reação rápida e esmagadora que encontraram será provavelmente analisada não só como uma lição para outras tripulações piratas, mas também como um lembrete de por que forças navais habilidosas e bem equipadas continuam a ser uma rede de segurança crucial para o comércio internacional. Apesar da sua extensão, a água oferece pouca cobertura em algumas situações ou contra alguns adversários. Mais análises emocionantes, mais operações militares reais e mais histórias importantes, mas pouco divulgadas. Até a próxima, mantenha a mente aberta, mantenha as comunicações abertas. E lembre-se de acenar em vez de disparar se alguma vez vir um Seahawk a sobrevoar a sua cabeça.